Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, em tempos de eleições ou naqueles debates mais acalorados da sociedade, sempre surge uma dúvida super constante e delicada, né? Afinal de contas, um pastor pode falar de política no púlpito? A igreja pode ou não apoiar candidatos? Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai entender o que a lei brasileira realmente diz sobre os limites da atuação política dentro dos templos. Vamos separar de vez os mitos da realidade jurídica e fazer isso de forma bem objetiva e estritamente técnica. Esse é um dos cenários mais complexos do direito religioso na prática, porque a gente está falando daquela linha fininha entre a liberdade de expressão que a nossa Constituição garante e as regras rígidas da política dentro das comunidades de fé. Eu sou o Márcio Vinícius e vamos juntos desvendar tudo isso. O roteiro da nossa análise é bem direto. A nossa rota de hoje passa por 5 pontos fundamentais. 1. O Estado laico colaborativo. 2. A liberdade de expressão no púlpito. 3. O abuso de poder religioso. 4. As linhas vermelhas eleitorais. E o ponto 5. As consequências da infração legal. Vamos lá? Ponto 1. O Estado laico colaborativo. Mitos contra a realidade jurídica. O primeiro passo para a gente entender isso é desmistificar um conceito que gera um ruído absurdo no debate público: a verdadeira natureza da laicidade. Sabe quando alguém diz, mas o Estado é laico como se fosse uma carta na manga automática para calar ou proibir qualquer participação religiosa nas questões sociais? Pois é, isso é um enorme mal-entendido. Toda a base da nossa análise aqui é fundamentada na doutrina super sólida dos juristas Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regino. Através do estudo excelente deles, a gente vê que direito e religião andam juntos e que a relação institucional entre a lei e a fé aqui no Brasil está estruturada na base da cooperação e do respeito mútuo. Então, vamos à definição exata. Estado laico não é Estado ateu de jeito nenhum. A laicidade colaborativa brasileira garante que o governo não tenha uma religião oficial, mantendo uma neutralidade que, na verdade, protege todos os cultos. Mas atenção! Isso não quer dizer que a religião tem que ficar trancada dentro de 4 paredes ou que o sagrado foi banido da praça pública. Cidadãos religiosos e seus líderes têm o pleno direito constitucional de participar ativamente da vida pública e dos debates, levando para lá os seus valores e a sua cosmovisão. Ponto 2. Liberdade de expressão no púlpito. Princípios, valores e direitos. Bom, se a participação pública está garantida, onde é que fica o limite do que pode ser dito lá no púlpito, na hora sagrada do culto? A diferença fundamental que a gente precisa cravar aqui é entre a liberdade religiosa e a regra da eleição. Pregar valores é totalmente legal. O líder religioso pode sim falar sobre princípios bíblicos, se posicionar sobre temas morais e sociais que estão em debate na política, como a defesa da vida, da família, da justiça social. É perfeitamente legal orientar os fiéis sobre a importância de votar com consciência. O debate de ideias faz parte da liberdade eclesiástica. Agora, do outro lado da moeda, a propaganda eleitoral explícita é ilegal. Transformar o altar num comício partidário é o que quebra a regra do jogo exigida pela justiça eleitoral. Ponto 3. O abuso de poder religioso, analisando a controvérsia. E isso leva a gente direto para um dos temas mais polêmicos e muitas vezes mal compreendidos nos tribunais nas últimas décadas. A grande pergunta é: existe o abuso de poder religioso como um crime autônomo específico no direito eleitoral brasileiro? Afinal, em toda eleição surgem denúncias sugerindo que a simples presença e fala da autoridade religiosa seria um tipo de assédio moral contra os fiéis, subvertendo a legitimidade do voto. Mas será que isso existe no papel? O ponto-chave para responder isso está na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E a Corte Máxima do país foi bem clara e afastou firmemente a existência desse crime específico. Ou seja, não existe a figura autônoma do abuso de poder religioso na nossa legislação. E por que não? Porque criar qualquer restrição genérica à influência puramente religiosa ia, na prática, acabar limitando diretamente o direito fundamental da liberdade de crença e de expressão. Mas calma lá, preste muita atenção agora. A prática pode sim ser punida se as ações da igreja configurarem as formas que já estão tipificadas na lei. Eu estou falando de abuso de poder econômico, abuso de poder político ou uso indevido da mídia. Resumindo, o crime não está na religião. O crime está em desvirtuar o dinheiro ou a estrutura da instituição para fins políticos. Ponto 4. As linhas vermelhas eleitorais. O que a lei proíbe de fato? Para garantir que tudo corra bem e que ninguém cometa infrações, é obrigatório conhecer as restrições da Lei das Eleições, a famosa Lei 9.504 de 1997. E tem um conceito lá que pede extrema cautela: bem de uso comum. Pela redação da lei, os templos de qualquer culto foram equiparados a bens de uso comum durante o período eleitoral.
Isso quer dizer que, para a justiça, a igreja é como um cinema, um estádio ou um shopping center, já que a população tem livre acesso lá dentro. E exatamente por ser classificada como um espaço público nesse sentido, o direito eleitoral impõe fronteiras rigorosas e de cristal sobre o que não pode acontecer nas dependências da igreja. E aqui entram as ações concretas que cruzam a linha vermelha, aquilo que de forma alguma a igreja pode fazer. Vamos lá, é terminantemente proibido, primeiro, pedir votos explicitamente para o candidato A ou B durante a celebração. Segundo, distribuir material de campanha, como panfletos e santinhos, dentro do templo ou nos arredores. Terceiro, transformar o altar ou púlpito num palanque para que políticos discursem pedindo voto. E quarto, que é super crítico, é totalmente proibido fazer qualquer doação financeira ou ceder equipamentos do caixa da igreja para bancar campanhas políticas. Fazer do templo um comitê partidário é cruzar de vez a linha para o ilícito eleitoral. Ponto 5. Consequências da infração legal. O impacto das violações. Ignorar essas linhas vermelhas que a gente acabou de ver não resulta só num aviso simbólico, não. O impacto jurídico é profundo, grave e afeta de forma letal tanto as finanças da igreja quanto o futuro do próprio candidato, criando um verdadeiro efeito dominó. Se a regra for quebrada, os passos são estes. Primeiro, multas financeiras pesadíssimas para a entidade, prejudicando aquele dinheiro suado que deveria ir para caridade e manutenção. Segundo, a rejeição imediata das contas de campanha do político. E terceiro, o mais drástico, se ficar comprovado que o desequilíbrio foi causado pelo abuso de poder econômico ou midiático da igreja, isso resulta na cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado. Não tem negociação. A lei eleitoral não tolera infrações quando se usa estrutura institucional irregularmente. Por isso, a lição mais valiosa de hoje não é só decorar as proibições. A ideia central que precisa ficar clara é a do compliance eleitoral eclesiástico, que é basicamente a igreja adotar ativamente boas práticas legais para sua própria proteção. Essas restrições eleitorais existem, na verdade, para blindar a organização religiosa, garantindo que ela jamais seja instrumentalizada pelo Estado, por partidos ou por projetos políticos particulares de terceiros. Cumprir a lei é defender a soberania interna e a verdadeira vocação da comunidade. Para a gente encerrar nossa aula, deixo aqui uma reflexão super profunda. Se a laicidade protege a fé, como é que a gente garante que a política não instrumentalize o sagrado? A igreja tem que ser sempre aquele espaço maravilhoso de proclamação da fé e de acolhimento. Orientar sobre valores é nosso direito numa democracia, com certeza, mas fazer do templo um comitê partidário é uma infração legal direta. Manter esse equilíbrio é o verdadeiro compliance eleitoral eclesiástico. Bom, se esse conteúdo clareou as ideias por aí, curte o vídeo e compartilhe essa análise com a sua liderança, é muito importante. E anote na agenda, no próximo domingo, ao meio-dia em ponto, a gente vai conversar sobre outro assunto simplesmente essencial: trabalho ou ministério? O vínculo entre a igreja, pastores e voluntários. Eu sou Márcio Vinícius e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.